Olha só, muitos empresários não têm clareza na hora de contratar, e principalmente se falando do nosso ramo. Se eu vou contratar um profissional, a primeira coisa que eu tenho que ter são barreiras de entrada. Então hoje, para um profissional entrar dentro da New Will, para um barbeiro entrar dentro da New Will, a primeira coisa que ele tem que fazer é se inscrever no link na bio do meu Instagram ou no link na bio do Instagram da New Will. E nesse link, ele já cai de cara num Forms. Esse Forms, salvo engano, ele tem 19 perguntas, né? Dentre essas perguntas, tem algumas perguntas que já são eliminatórias e elas estão lá evidente para que o profissional leia e fale assim, cara, aqui realmente não é para mim, ou não, aqui é para mim. Vou te dar um exemplo. Lá a gente tem uma pergunta, cara, você fuma, usa vape ou qualquer tipo de cigarro eletrônico? Aí já tem lá embaixo, essa atitude ou essa ação é eliminatória. Então, se você fuma, se você tem esse hábito, você está eliminado de qualquer possibilidade de adentrar o time New Will. Por quê? Porque a New Will preza por um ambiente, que preza por higiene, que preza pelo bem-estar do cliente. Quer dizer que, mas aí eu corto numa barbearia e meu barbeiro fuma. Beleza, você gosta. O ICP da New Will, a cultura organizacional que a New Will estruturou, não é adepto, tá, a esse hábito. Eu não tenho nada contra quem fuma. Eu só não quero aqui dentro, tá? Então, só que eu tenho clareza. Então, pode chegar um profissional muito bom. Cara, o cara é o Ronaldinho Gaúcho do corte de cabelo. Você fuma, meu amigo? Fumo. Não dá para trabalhar aqui. Ponto, tá? Por quê? Porque os meus barbeiros, eles não fumam. Certo? E a gente tem uma cultura organizacional. Então, se amanhã entra um cara que fuma, é muito mais fácil esse cara fazer e influenciar os outros barbeiros a fumar do que ele parar de fumar. Dificilmente uma pessoa que já tem um vício, ela vai perder esse vício. É mais fácil ela arrastar alguém para dentro do vício, né, do que necessariamente ela sair do vício para acompanhar outras pessoas. Obviamente, aí nós vamos entrar em vários outros temas, vários outros nuances aí, onde as pessoas sim superam os vícios e tal, mas não é o caso da empresa, tá? A gente tem que lembrar que empresa, barbearia não é ONG. Barbearia é um lugar que é para ganhar dinheiro, barbearia é um lugar que é para ter clareza, que é para ter profissionalismo. Então eu não quero um barbeiro aqui dentro que sai no meio de um corte aqui e vai ali na porta fumar um cigarro, entendeu? É antiética, é antiprofissional, a gente atende crianças, entra mulheres e tal, dentre outros, enfim. Essa é uma das barreiras eliminatórias. Outra barreira eliminatória que tem dentro do processo de entrada para a New Will. Barbeiro que não tem MEI, barbeiro que não tem CNPJ, porque a New Will é uma empresa que trabalha formalmente, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem assessoria contábil, certo? A partir disso, eu não posso pagar um profissional no CPF dele, porque ele é uma empresa, cara. No contrato, na Lei Sarão Parceiro, diz que o parceiro deve ter o seu MEI ou ME, e esse contrato só é válido se o salão parceiro é uma empresa e o colaborador é outra empresa. Então é uma parceria entre empresas, onde um subloca o espaço para o outro, é em formato de comissão acordado, para que os pagamentos sejam efetuados. Inclusive, na Lei Sarão Parceiro, ela nos responsabiliza por reter os impostos, né? Ou, por exemplo, se o seu colaborador é MEI, você que deve reter os impostos, pagar tudo em dias. Porque amanhã, se a fiscalização entrar aqui dentro e os impostos dos colaboradores estiverem atrasados, por mais que o CNPJ é dele, sou eu que sou responsabilizado, tá? Eu que sou o responsável pelo ambiente, porque eu sou o salão parceiro, tá? Então, todas as cobranças, elas vão vir para mim, judiciais, contábeis, fiscais, da Receita, não importa de onde vier, elas vêm para mim, a responsabilidade é minha, certo? Então, aqui a gente, por exemplo, já debita automaticamente o INSS do cara ou o imposto do cara antes de mandar a comissão para ele. Então, portanto, é uma pergunta eliminatória. Se o barbeiro vira para mim e fala assim, cara, eu não tenho CNPJ, cara, você não trabalha com a gente. Ah, mas eu sou o Ronaldinho Gaúcho dos cortes, cara. Não, daqui 2 meses eu consigo abrir, é porque agora eu não consigo. Não tem como.
entendeu? Porque aqui a gente trabalha formalmente. Então, realmente é uma barreira de entrada, essa pergunta na barreira de entrada ela é eliminatória e fica evidente para o barbeiro. Aí, aonde que acontece? Muitas das vezes, o dono da barbearia, ele contrata o barbeiro de qualquer jeito e depois ele começa a ficar bicudo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. O cara não coloca nenhuma barreira de entrada pro cara. Contrata porque o cara é bom, viu ele cortando um cabelo e fez bem. Daí a pouco, esse cara começa a sair daqui, vai fumar um cigarro lá fora. Daí a pouco, esse cara chega de bermuda para trabalhar. Daí a pouco, você pede esse cara para fazer alguma coisa e ele fala que não vai fazer porque ele não é seu funcionário, ele é uma empresa. Só que lá na entrevista, você não falou com ele, cara, você tem problemas com autoridade, com hierarquia? Por quê? Porque aqui dentro da nossa empresa tem hierarquia, aqui dentro tem liderança, aqui dentro hoje está sendo estruturado um cargo de gerência que é logo abaixo do cargo da gestão. Então é o gerente que coordena o time, sendo barbeiro ou não, ganhando mais ou menos do que o barbeiro, é ele que coordena o time. Abaixo dele tem um líder técnico, tem também o líder cultural, que é o cara que observa os detalhes, as nuances da cultura. Então, assim, um videomaker que trabalha aqui, acabou de entrar na empresa, mas ele sabe que a cultura o barbeiro acabou de cortar o cabelo, ele tem que varrer a cadeira. E o barbeiro acabou, não varreu, sentou ali no sofá, ele pode chegar lá e chamar a atenção do cara. Naquele momento ele é o líder dele, naquele momento ele está defendendo a cultura, que é primordial. Então, se eu não coloco específico para esse cara, na hora de entrar, que eu tenho uma cultura de hierarquia, tanto para cobrar fatores culturais, quanto fatores realmente de autoridade, como que eu vou reclamar depois desse cara ser insubordinado? Porque eu não avisei para ele, eu não falei para ele, né? E muitas das vezes a gente se pega olhando para o colaborador com o mesmo ponto de vista, imaginando o que ele enxerga pela nossa ótica, tá? Então a gente fica às vezes céticos. Quando vamos estudar sobre pessoas, nós entendemos que o óbvio tem que ser dito. Por que o óbvio tem que ser dito? Porque o óbvio é óbvio para você, tá? Então eu olho para uma cadeira dessa, eu vejo o barbeiro chegando, metendo o pé nela de qualquer jeito para poder subir, deitando ela de qualquer jeito. Eu sei que uma cadeira dessa é 10 mil reais. Talvez o cara não sabe, talvez o cara olha para essa cadeira e fala assim, uma cadeira dessa aqui deve ser uns 1.500 reais. Mas é uma Rai-San com massagem. Aí eu chego lá, meu mano, você é doido, velho? Uma cadeira dessa aqui de 10 mil reais, você trata ela desse jeito, parecendo que você tá pegando um martelo para bater na obra? Porra, eu não avisei o cara, mano. Eu não troquei ideia com o cara. E isso começa na entrevista. Hoje, dentro da New Will, quando um barbeiro vai entrar, uma das coisas que eu passo, assim, cara, tá vendo que essa cadeira aqui ela tem massagem. Ali embaixo tem uns fios. Então a gente não pode rodar ela mais do que 90 graus. É 90 graus para um lado e 90 graus para o outro lado. Para que os fios não se estiquem e se arrebentem. Por quê? Porque uma fonte dessa dali é 70 reais. Porque um jogo de massagem desse é 1.300 reais se tiver que se estragar e tiver que repor. Então tem todo um contexto que deve ser explicado. Por quê? Porque esse cara não sabe o que você sabe, irmão. Entendeu? Então, quando eu vou contratar um barbeiro, todas as nuances, todos os detalhes da empresa, eles têm que estar claros, tá bom? E muitas das vezes a gente não tem clareza disso, a gente não tem clareza do que a gente quer de um colaborador, né? A gente não tem clareza do que a gente busca para a nossa empresa. Por exemplo, a New Will hoje tem missão, visão e valores. Essa missão, visão e valores são o que compõem, são os pilares da cultura. E esses pilares da cultura são o que, de fato, movem o nosso negócio. Se quando o cara vai entrar, eu não apresento para ele os pilares da minha cultura, dificilmente esse cara vai entender para onde eu estou indo. Então, por exemplo, a visão da New Will hoje, nós temos como visão ser a referência que define o mercado ao nosso redor. Obviamente, esse cara já vai entender assim, cara, se eles têm missão de ser, a visão de ser referência que define o mercado ao redor, o faturamento na cadeira, a performance vai ser alta, eu vou ser cobrado, porque não tem como eu ser referência sem ser cobrado. E para mim ser referência, eu tenho que estar acima do mercado. Então, beleza, se tem o Zé Toninho ali, que corta 3 cabelos por dia, aqui o cara vai me cobrar para cortar 6. Por quê? Porque ele quer ser a referência.
Então a gente deixa isso claro pro cara, porque talvez você contrata um cara na esperança de ter alta performance no seu negócio, mas você não deixa isso evidente para ele. E aí o cara chega, o cara é um cara mais zen, não, eu vou trabalhar 10 horas, vou sair 3 horas da tarde, pá e tal. Por quê? Porque você não evidenciou para ele. Você não definiu que sua cadeira tem um número que é um faturamento mínimo, por exemplo, de 10 mil reais no mês. Você não deixou isso claro para ele. Cara, ó, você está entrando aqui na New Will, tá, beleza, mas a gente tem uma expectativa de faturamento mínimo na cadeira de 12 mil reais. A partir do terceiro mês, você tem que atender essas expectativas. Caso contrário, você entra em processo de red flag. O que é uma red flag? É uma bandeira vermelha, onde você vai passar por um acompanhamento mais assíduo, onde o gerente vai te acompanhar e vai começar a enxergar, né, aonde você precisa de ajuda para conseguir atingir a expectativa mínima de faturamento na sua cadeira. Tá? Só que aí, como que eu vou cobrar isso do cara se lá atrás eu não coloquei barreira nenhuma de entrada para ele, tá? Então, o que eu posso fazer para você? Vou finalizar essa aula aqui, mas eu vou te ajudar, tá? Senta e pensa assim, o que eu não aceito dentro da minha empresa. Só o que você não aceita dentro da sua empresa. E aí você vai anotar, tá? Você vai jogar isso num Forms, você pode jogar lá no seu chat GPT, você vai mandar para o chat GPT assim, chat, aqui estão as características de um profissional que eu não aceito dentro do meu negócio. Por favor, me devolva essas características com perguntas estratégicas em formato de questionário, para que quando eu for contratar um colaborador, eu mande esse questionário e, mediante as respostas dele, eu analise se esse cara tem um fit cultural, tem perfil para entrar dentro do meu negócio ou não. Entende? Aí o seu negócio vai para frente, meu irmão. Mas qual que é o problema? Muitas das vezes a gente não quer estudar, a gente não quer aprender, a gente não quer buscar o próximo passo, porque realmente é complexo, tá? É difícil, crescer dói, crescer incomoda. Você vai ter que parar de cortar cabelo e começar a pensar como um gestor, tá? E essas falas que eu estou trazendo para você aqui, eu não estou te julgando, tá? Eu vivo exatamente esse cenário. Eu vivi isso por 8 a 9 anos. Agora a gente está indo para 10 anos de empresa. Dentro de um ano eu não estarei mais cortando cabelo. Nós estamos em junho de 2026. Em junho de 2027 eu não estou mais cortando cabelo. A gente vai estar com uma equipe formada de 10 a 11 pessoas trabalhando e eu vou estar focado na parte estratégica, onde eu já deveria estar há muito tempo, né? Levando o meu time, aumentando o faturamento, trazendo estratégias para trazer novos clientes, para reter mais clientes, para extrair o melhor ticket do cliente, que esse de fato é um papel do dono, tá? Então fica aqui minha dica para você que vai contratar um barbeiro, pensa direitinho, não contrata só porque você está precisando de dinheiro, passa um aperto, não tem problema, cara, pensa no médio e longo prazo, tá? Não coloca teu cliente, não coloca teu negócio na mão de qualquer um, porque no fim das contas, quem paga o pato é você. Eu já fui abandonado por equipe, tá? Eu já tive equipe que me deixou por 2 vezes de forma completa. E um deles tentou levar todos os outros juntos, mais uma recepcionista, tá? Então eu sei o que é o tapete ser puxado, só que tudo começou lá atrás, quando eu contratei de qualquer jeito, quando as coisas começaram a desandar e eu não cobrava. Por quê? Porque estava entrando dinheiro no caixa. Então na cabeça da gente muitas das vezes é só o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser pensado no longo prazo. E no longo prazo o seu negócio precisa sobreviver, tá? Prefira faturar 10 mil reais em um negócio durante 10 anos do que faturar 30 mil reais agora e sua empresa quebrar amanhã por falta de treinamento, por falta de uma cultura estabelecida, porque, meu amigo, abrir uma empresa é muito difícil, mas recuperar uma empresa que perdeu a credibilidade, vai por mim, é 10 vezes pior. Um abraço, fica com Deus.